Meus irmãos, como é do conhecimento dos irmãos, no mês de julho, primeiro domingo de julho, nós teremos aqui eleição para oficiais da igreja, tanto presbíteros quanto diáconos. E durante esse mês de junho, nós estaremos instruindo a igreja sobre o que é que significa liderança de fato na palavra de Deus, o que é liderança espiritual, porque Deus levanta líderes, pastores, presbíteros, diáconos, para apacentarem o seu povo. Para isso eu queria que nessa manhã, assim como foi no primeiro culto, agora também nesse, os irmãos abrissem a palavra de Deus no texto de Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18, eu lerei a partir do versículo 13 até o versículo 27. Peço que você acompanhe com muita atenção a leitura da palavra do Senhor. Êxodo 18, a partir do versículo 13 até o versículo 27. Tanto nos cultos da manhã, quanto nos cultos da tarde e da noite, estará sendo pregado sobre esse tema, sobre liderança espiritual. Semana que vem sobre diáconos e na outra semana sobre presbíteros. A gente sabe que muitas vezes há um desejo no nosso coração e até aquela questão mística, né? Que muitas vezes a gente olha e diz assim: rapaz, olha, teve uma série aí falando sobre dízimos e ofertas e parece que essa coisa não causa muito aquele arrepio, aquela sensação, né? Outra falando sobre família, eu nem filho tenho, né? Assim, para que isso tem, o que é que isso tem a ver com a minha vida, né? E agora uma série voltada para instrução, para eleição de oficiais, né? De presbíteros, diáconos, né? Parece que esse negócio não vai mexer muito com o meu coração. Irmãos, a palavra de Deus, ela em toda a sua extensão, de Gênesis a Apocalipse, ela instrui o nosso coração. É certo que muitas vezes a gente quer ouvir determinadas coisas, mas tem temas que são bíblicos, que fazem parte da exposição do todo da Escritura e que são necessários para a nossa instrução, para o nosso crescimento na fé, para o nosso amadurecimento. Então, nada na palavra de Deus pode ser desprezado ou pode ser tido como algo de menos, algo menor. Mas toda ela é bênção de Deus para a nossa instrução, para o nosso crescimento na fé, para que a gente possa amadurecer na palavra, no conhecimento do Senhor. Êxodo 18, a partir do versículo 13, nos diz assim a palavra do Senhor: No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isto que fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Respondeu Moisés ao seu sogro: É porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes. Sem dúvida, desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu não podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti,
e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo, a causa grave trouxeram a Moisés e toda a causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro e este se foi para a sua terra. Amém. Vamos orar, irmãos? Senhor, nosso amado Pai, colocamos aqui o nosso coração diante do Senhor, pedindo sobre nós a Tua bênção, a condução do Teu Espírito, a instrução da Tua Palavra, para as escolhas que iremos fazer, para o discernimento do Senhor no nosso coração, para que se estabeleça e se confirme a paz, não só na nossa vida, mas em nossa comunidade também, Pai. Agradecemos ao Senhor porque a Tua palavra, na sua totalidade, é palavra do Senhor e é instrução ao nosso coração. Pedimos que, por amor do Teu nome, da Tua glória, o Senhor nos inspire, nos instrua, nos abençoe aqui nessa manhã como Teu povo. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse povo aqui é o povo de Deus. A aliança que Deus tem firmada com esse povo, que tem firmado com esse povo, é a identidade desse povo, é a garantia desse povo. Eles são povo de Deus. Esse povo entrou aqui no Egito como sendo uma família. A família de Jacó, seus filhos entraram ali. E eles saem do Egito agora, após 400 anos, como uma nação. Deuteronômio capítulo 1, a partir do versículo 8, quando começa a narrar ou trazer de volta a lembrança deste evento que está acontecendo aqui, Deuteronômio diz que aquela nação, aquele povo, era tão numeroso quanto as estrelas do céu. Era muita gente, eram milhares e milhares de pessoas. E Moisés aqui, ele é um mediador dessa aliança que Deus está fazendo com esse povo. Deus levantou Moisés, ainda no Egito, instruiu o coração de Moisés, aquele tempo lá no deserto, e trouxe Moisés agora como um tipo de libertador desse povo. Moisés, na estrutura da teologia bíblica, é colocado para mim e para você como um tipo de Cristo, uma espécie de Cristo, um tipo daquele que seria o perfeito lá na frente. E Moisés aqui é o representante ou o mediador dessa aliança que Deus está fazendo com o povo. É interessante que, como o povo cresceu muito, Moisés, ele como mediador, como aquele que está posto entre Deus e o povo, ele é o representante aqui do povo para Deus e de Deus para o povo também. Deus dá a Moisés essas prerrogativas de liderança, Moisés as assume e Moisés está julgando o povo. Moisés está como juiz aqui diante do povo, como legislador do povo. E é interessante porque, como o povo cresceu muito e Jetro veio visitar Moisés, Jetro, que era o sogro de Moisés, vem visitar Moisés, ele percebe a dinâmica do dia a dia de Moisés. E ele vê Moisés ali, desde de manhã cedo até o anoitecer, julgando as causas do povo. O povo ficava em pé, eu imagino aí aquela multidão, aquela fila enorme, desde problemas simples, corriqueiros, coisas do dia a dia, aos problemas mais complexos. As crises grandes, talvez dentro da família, as crises grandes dentro dos relacionamentos das tribos de Israel, as competições, as coisas que muitas vezes a gente julga como bobas, mas as coisas mais sérias também eram trazidas para Moisés. Eu fico pensando, irmãos, às vezes a gente tem uma carga de gabinetes muito grande aqui na igreja. Se você é líder de grupo e também depois daquele grupo pequeno, forma aquela fila para conversar com você, às vezes pedir uma oração, tirar uma dúvida, e às vezes a gente tem essa carga de gabinetes aqui na igreja. Às vezes a gente chega a fazer 6, 7 gabinetes numa tarde. Então é pesado, você chega no último gabinete, parece que a mente já está ali saturada. Você está ouvindo as pessoas, você às vezes lembra de algumas coisas, mas parece que não sai. Você está cansado. Eu imagino Moisés aqui, a manhã inteira, lidando com causas, e Jetro percebe isso. Jetro olha para isso e diz assim: Moisés, isso não é bom nem para você, nem é bom para o povo.
E eu percebo aqui a maturidade e a sabedoria de Jetro em chegar em um local e observar e ser um abençoador, um instrumento de Deus para conduzir Moisés a uma sensatez que é bíblica. A gente percebe isso, por exemplo, quando Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, está instruindo seu filho na fé, a dizer assim: olha, Timóteo, perceba dentro da comunidade homens fiéis e idôneos, instrua esses homens para que eles possam instruir a outros. Esse é o caminho de Deus, irmãos. Lá em Atos capítulo 6, a gente percebe isso também. O colegiado apostólico estava sobrecarregado, a igreja cresceu. Naquele período aí, talvez 7.000, 8.000 pessoas já fizessem parte da igreja de Jerusalém, e os apóstolos não conseguiam dar conta, era muita demanda, era grande a demanda. E aí então, Pedro, ali junto com os outros apóstolos, eles tratam ali, eles têm uma questão no coração que precisa ser tratada. Olha, Deus nos chamou para nos dedicarmos ao ministério da palavra e ao ministério da oração. Deus nos chamou a essa caminhada de exposição da palavra, da vontade do Senhor, essa instrução bíblica, e ao ministério da oração. E nós estamos perdendo o campo aqui. Eu estou só parafraseando Pedro. A gente está fazendo muita coisa aqui que não é para a gente fazer. Então, eles ordenam diáconos ali, para que os diáconos trabalhem também, para que eles sirvam ali no meio do corpo de Cristo. Esse é um caminho bíblico, o caminho de formação de liderança, o caminho de instrução para que esses líderes possam instruir outros líderes. Efésios capítulo 4, que vai ser a exposição de hoje da tarde e da noite, trata sobre isso também. O caminho de amadurecimento da comunidade é quando a liderança desenvolve o seu papel de formação de liderança para que o corpo de Cristo ele possa desempenhar a sua função. Nós somos um corpo e precisamos, nesse sentido, como membros desse corpo, aprender a desempenhar a nossa função enquanto corpo de Cristo. Às vezes acontece, nos dias de hoje ainda, e isso é um ranço desde o passado, eu não afirmaria apenas por nossa herança católico-romana, que é uma herança episcopal, que é uma herança onde a sua estrutura de governo é centrada num papa, num bispo, ou num cardeal, ou num arcebispo, ou num padre local. Não só por causa dessa estrutura, onde há uma diferenciação entre clero e leigos, ou laicato, não só por conta disso, mas principalmente trazendo para o ambiente evangélico, por causa, creio eu, de um sentimento de orgulho, de autoexaltação, de promoção, de suficiência e até mesmo de necessidade. A gente acaba gerando um problema muito sério em líderes que se colocam como sendo os líderes. Pessoas que se tornam extremamente necessárias, pessoas que se tornam aquelas que são as pessoas, e que aí a gente olha de repente e diz assim: mas olha, tudo vai afundar se de repente fulano de tal sair do nosso meio. Olha, tudo vai se quebrar, ou então tudo vai melhorar se de repente essa pessoa aparecer no nosso meio e conduzir esse rebanho. Nós muitas vezes colocamos essa expectativa sobre as pessoas, e muitas vezes essas pessoas elas têm um caminho de manutenção dessas expectativas, porque na verdade elas são estrelas. Elas gostam da glória, elas gostam do poder, elas gostam de se sentir de alguma forma necessárias no corpo, e aí elas sabem como cativar e como manter as pessoas girando na sua órbita. Isso é um pecado muito sério, irmãos. É claro que a gente não vê isso aqui acontecendo com Moisés, é muito mais uma percepção e até mesmo uma aplicação por perceber os nossos dias. Mas o fato é que Moisés aqui, segundo o texto, está sobrecarregado. Ele não só não vai dar conta daquele povo, como também o povo não vai ter paz, porque nem todas as causas serão julgadas. Imagina aí, se você tivesse 1 minuto para julgar a causa de uma pessoa ali, no final de um dia, quantas pessoas seriam? É complicado, não dá conta, nem você aguenta, nem o povo, é uma conta simples, é lógico isso. Então, a instrução de Jetro é para que Moisés, ele forme liderança, ele tenha auxiliares, pessoas que o auxiliem. Mas quais as qualificações para isso? O que é requerido desses auxiliares? Qual é a vontade de Deus que está expressa aqui nesse texto e que deve fazer parte da caminhada desses auxiliares,
dessa liderança que está sendo levantada. E é isso que eu queria perceber aqui com você. Veja bem, primeiro ponto que a gente percebe aqui no versículo 19: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Primeiro aspecto, representa o povo perante Deus, leva as suas cargas. A gente poderia olhar e simplesmente dizer assim: não, Léo, esse é um conselho que Jetro está dando especificamente a Moisés. Não é que isso deva fazer parte do povo, mas deve, irmãos. Uma liderança, ou auxiliares, ou pessoas que compõem uma liderança, elas devem ter esses aspectos aqui, sim, porque faz parte de um caminho espiritual, faz parte dessa identificação com o próprio Deus, dessa certeza que se faz parte desse povo, de uma aliança formada pelo próprio Deus, e essas características, elas fazem parte no decorrer das Escrituras. Então, primeiro ponto que eu queria pensar aqui com você é que uma liderança espiritual sadia, uma liderança espiritual que abençoa, é uma liderança que ora, representa as causas do povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Perceba que o texto não instrui Moisés a simplesmente pegar as causas do povo e expor o próprio povo. Não, olha, eu estou cheio de bronca aqui, então eu preciso que alguém me ajude, mas expõe a Deus. Coloca essas causas e representa o povo diante de Deus. Ou seja, Moisés é esse cara, e essa liderança são essas pessoas que apresentarão essas causas a Deus primeiramente. São pessoas que, antes de sair para tratar o coração do próximo, eles tratarão aqueles assuntos e aquelas causas diante de Deus. A gente percebe, irmãos, que muito da ansiedade que acaba acometendo o nosso coração, as inquietações, as preocupações, revelam muitas vezes a falta de oração, porque o nosso coração acaba sendo tomado por essas coisas. Filipenses no capítulo 4, o apóstolo Paulo instrui aquela igreja de Filipos a: olha, não ande ansioso, antes, pelo contrário, apresente diante de Deus essas causas por meio da oração, da súplica e com ações de graça. Apresente isso a Deus. Jesus nos chama a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, todos os nossos cuidados, porque Ele tem cuidado de nós, e esse processo acontece por meio da oração, irmãos. É por meio desse relacionamento com Deus, é por meio muitas vezes da súplica, quando rasgamos o coração, elevamos a nossa voz suplicando a Deus o seu favor, a sua bênção, a sua intervenção sobre nossa vida, sobre alguma circunstância. Porém com ações de graça, percebendo que Deus, Ele é soberano, Ele tem o controle da história, e a nossa vida está escrita na palma das suas mãos, e que Ele jamais nos desamparará. É com ações de graças, é reconhecendo o senhorio de Cristo, é reconhecendo o próprio Deus. Mas em segundo lugar, o versículo 20 vai nos dizer que esses homens devem ser homens preocupados com o ensino. Veja só: ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. É um caminho de instrução, e essa instrução não é segundo aquilo que eu acho que é melhor, não é segundo aquilo que é conveniente a mim, não é segundo aquele conselho, aquela verdade que Paulo diz a Timóteo na sua segunda carta, quando ele diz: olha, nos últimos dias, as pessoas, como que sentindo coceira nos ouvidos, elas se cercarão de mestres segundo as suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios desejos, gente que fale aquilo que o coração gosta de ouvir, e se entregarão às fábulas, se entregarão a um evangelho falso e ilusório. Eu penso, irmãos, que isso não é algo novo. E eu abro aqui esse parênteses: isso não é algo novo, é algo que já vem desde o início da igreja, ou melhor, igreja que entenda não sendo apenas a igreja que nasce lá em Atos, mas desde o início. A gente percebe na Torre de Babel e em tantos outros eventos, o homem de alguma forma buscando autoexaltação, divinização e tantas outras coisas. Há sempre um caminho traçado pelo homem que é a parte de Deus, que não é a partir de Deus, mas que é separado de Deus, e muitas vezes esse caminho vai ser uma rota paralela,
ele vai ter uma aparência de santidade, ele vai ter uma aparência de evangelho, ele vai ter um cheiro de evangelho, só que não é o caminho do evangelho. Jesus, de fato, ele se declara como sendo o caminho, a verdade e a vida. Então, esses outros caminhos que são fruto de produções humanas ou da produção do coração do homem, eles sempre se apresentaram desde o princípio, e não é diferente nos nossos dias. Nós temos nos nossos dias igrejas liberais, nós temos nos nossos dias igrejas emergentes, mais contemporaneizadas, nós temos nos nossos dias as igrejas mais radicais, nós temos nos nossos dias igrejas neopentecostais, e todas elas buscam de alguma forma suprir expectativas humanas. Eu lembro que há alguns dias atrás, a gente pregou sobre Provérbios 31, a mulher virtuosa. E uma pessoa que depois veio comentar, né? Olha, isso aí é um retrocesso. Isso é um retrocesso. Como é que alguém pode pregar sobre isso nos nossos dias? A igreja deveria pensar para frente. Eu vejo tantas comunidades por aí que falam sobre a questão de igualdade de gênero, a questão do empoderamento feminino, está a Mulher Maravilha aí para mostrar, e tantas coisas que acontecem nos nossos dias. Isso é algo que deveria ser discutido como sendo um caminho bom, uma progressão da humanidade. Irmãos, esses homens aqui, eles não são chamados para falar ou para instruir segundo aquilo que eles querem. Quando Jesus chama os seus discípulos e envia os seus discípulos, ele diz, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado. Tudo quanto vos tenho ordenado. Não é segundo aquilo que você acha que é melhor. Não é segundo aquilo que você pensa que é melhor. Não é segundo as suas conveniências. Não é segundo aquilo que vai atrair as pessoas. A fé vem pelo ouvir a pregação do Evangelho de Cristo. E somente isso, irmãos. Existem muitas pessoas que são formadas nos nossos dias com base em evangelhos que não são o Evangelho de Cristo, com base em revelações que não são a palavra de Deus, com base em expectativas onde a palavra de Deus não aponta, nem tem qualquer menção, ou de alguma forma se apresenta como um caminho onde Deus quer suprir essas necessidades. São questões do coração, são frutos da carnalidade, do mundanismo, do secularismo, são frutos de uma geração mimada, que precisa que tudo se adeque àquilo que ela quer. Nós somos chamados para expor a Escritura, nós somos chamados para expor não apenas aquilo que queremos da Escritura, mas toda a Escritura, porque é palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. É a palavra de Deus, irmãos. Essa é a instrução que deveria estar nos lábios de Moisés e nos lábios daqueles homens. Nós temos muitas comunidades que têm surgido nos nossos dias. Eu não falo só da liturgia dessas comunidades, das expressões ridículas que muitas vezes se apresentam nelas. Eu não falo só das músicas mundanas que fazem parte dos seus cultos. Eu não estou falando disso, mas eu estou pensando na essência. São pessoas que não têm aprofundamento bíblico nenhum, nem compromisso com Deus, nem sua palavra. E muitos jovens nos nossos dias olham para essas comunidades, não, porque ali é high-tech, não, porque ali é muito joia, não, porque ali o sal vai salgar fazendo obras humanitárias. Não, irmãos. Absolutamente. A palavra de Deus é quem rege e conduz o povo de Deus. O Espírito, ele age por meio da palavra. Existe muita conveniência, existe muito discurso bonito, e alegra muitas vezes o coração, porque todos nós temos uma base de formação. Nós fomos formados de alguma forma. Alguns foram formados por uma linha mais marxista, outros não. Alguns têm outras linhas de filosofia, e muitas vezes o que está sendo pregado aí se adequa à minha formação, aquilo que eu gosto de ouvir, ao culto que eu gosto de ter. E aí chegam essas comunidades e se apresentam como uma porta redentiva, uma porta de redenção.
Aqui você se sente bem, aqui você é sal, aqui é um ambiente legal, aqui a gente canta Roberto Carlos depois do culto, aqui a gente faz isso, faz aquilo outro, aqui a gente canta Lenine na hora do culto, aqui a gente faz isso, aqui nós temos jogo de luz, temos muita tecnologia. Irmãos, esses homens são chamados para instruir o povo de Deus. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E a voz do Senhor, irmãos, está aqui. A voz do Senhor, ela é expressa aqui. Ela é expressa aqui. Se Deus quer levantar homens, Ele diz assim: olha, esses homens são chamados para expor, para ensinar os estatutos e as leis, e fazer o povo conhecer o caminho em que deve andar e a obra que devem fazer. Esse é o chamado da palavra de Deus. Essa mesma palavra estava nos lábios de Cristo, nos lábios de Paulo, nos lábios dos homens de Deus, contidos na Escritura e fora dela. Versículo 21 nos diz então: procura dentre o povo homens capazes. A palavra capazes aqui significa literalmente homens fortes, homens valentes, homens corajosos. E de repente a gente aqui, por ser nordestino, a gente diz: faz parte da minha cultura, eu sou cabra macho. Lá em casa é manda quem pode e obedece quem tem juízo, porque a minha instrução é essa, eu é que mando nesse negócio. Mas não é nada disso que a Bíblia está falando. Se nós somos homens de oração e se nós somos instruídos segundo a palavra de Deus, essa força, essa coragem, essa valentia, ela é bíblica. Ela não é cultural, ela não é produto de uma cultura, mas ela é bíblica, é uma cultura bíblica. Talvez nos nossos dias, por conta dessa desconstrução da masculinidade, fosse mais fácil a gente falar aqui sobre homens fracos, homens que não são valentes, mas homens que são covardes, homens medrosos. Talvez fosse mais fácil a gente retratar isso aqui. Homens que não têm postura. E eu falo aqui de postura bíblica, irmãos. Homens superficiais. Talvez fosse mais fácil a gente falar sobre isso, e aí nós acharíamos muitos para eleger nos nossos dias. Mas o que a palavra de Deus fala é que eles devem ser homens fortes, homens valentes, homens corajosos, apegados à palavra, e por isso eles não temem a opinião dos outros. Eles não estão aqui fazendo politicagem, jantarzinho ou coisas de bastidores para conseguir aquilo que eles querem. Mas eles são homens bíblicos, são homens corajosos, são homens capazes, porque Deus os capacitou. Eles não têm um ministério como uma quebra de braço ou como uma conquista pessoal, eles receberam aquilo de Deus. Eu lembro que, em um determinado ano, a gente foi com a equipe aqui da igreja para o EPL, Encontro de Pastores e Líderes, lá na IBC, em Fortaleza. Nosso voo saiu daqui, a passagem era mais barata, a verdade é essa. E aí nós chegamos lá meia hora, uma hora depois que já tinha começado o evento. E aí aquela coisa toda, a gente correu lá com as bagagens ainda, fomos fazer o check-in lá na conferência para depois descer e ainda pregar a segunda palestra. E aí quando a gente estava subindo ali as escadas, a porta do auditório abriu. E, irmãos, algo tão simples, mas que marcou meu coração. Sabe aquelas coisas de Deus assim, né? Aquela porta abriu assim e o pregador estava falando lá e o que ele disse foi algo assim: ministério não se conquista, ministério se recebe. Se recebe. Esses homens aqui, eles não estavam disputando segundo a valentia do homem, nem eles estavam dizendo assim: quando eu estiver nesse conselho, ou na junta diaconal, ou quando eu for pastor dessa igreja, as coisas vão andar. Eles não estavam assim. Moisés os escolheria, eles receberiam um ministério. Não era uma questão pessoal de disputa, era Deus quem estava escolhendo aqueles homens, era Deus quem estava levantando aqueles homens. Ministério se recebe, irmãos. O segundo aspecto que Jetro coloca aqui diante de Moisés é que eles sejam homens tementes a Deus. Versículo 21 fala isso, tementes a Deus. Homens que temem a Deus são homens que sabem quem é Deus e sabem quem são diante de Deus.
Eu lembro aqui de Isaías, lá no capítulo 6. Isaías estava lá no templo, e quando Deus rasga os céus ali e se apresenta a Isaías, a reação de Isaías diante de Deus é: meu Deus, Deus é santo. Os serafins cantam sem cessar diante dele: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías tem aquela visão, e a reação que a glória de Deus provoca no coração de Isaías é: ai de mim, eu estou perdido, eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor da glória. Isaías está vendo isso. Ou quando Davi, no Salmo 139, cantando aquele salmo, ele diz: Senhor, Tu sondas e me conheces, Tu sondas o meu coração, Tu me conheces profundamente. Não é um conhecimento simplório, não é um conhecimento superficial, mas o Senhor sabe as minhas motivações, o Senhor sabe o que me faz assentar, o Senhor sabe o que me põe de pé, o Senhor sabe porque eu estou aqui, o Senhor sabe porque eu não saí daqui, o Senhor conhece todas as coisas. E Davi ali não se coloca como um homem agora afugentado, como um pecador, mas ele sabe a sua identidade, e ele diz diante de Deus, explodindo em adoração: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado. Davi exalta a Deus, porque Davi percebe que Deus se relaciona com ele profundamente, Deus conhece o coração, e aquilo gera um temor reverente no coração de Davi. Quando Davi peca, e ele é confrontado pelo profeta Natã, ele escreve o Salmo 51 dizendo: Senhor, pequei contra ti somente fiz o que era mal perante os teus olhos. Davi reconhece Deus. Davi é um homem que sabe quem é Deus e sabe quem ele é diante de Deus. Mas, irmãos, vivemos dias onde os homens não temem a Deus. Existe muito mais o temor dos homens no coração, existe muito mais a idolatria do eu. Não, o que é que vão pensar de mim? Eu tenho que fazer o que agrada, e se de repente eu digo alguma coisa que não foi boa? É por isso que somos chamados para instruir segundo a palavra de Deus, somos chamados para expor a palavra de Deus, porque a responsabilidade é de Deus, irmãos. Aquela pessoa que veio falar comigo questionando a questão de mulheres, ou por que é tão atrasado esse discurso, não faz parte do nosso tempo. O problema não é comigo, o problema não é com nenhum pastor, o problema é com Deus. Vai se ver com Deus, meu irmão. Resolve as tuas causas com Ele, porque eu estou expondo a palavra dEle. Resolve com Ele. Temem a Deus, irmãos. Não são pessoas que são eleitas para favorecer grupos. Não são pessoas que são eleitas para de repente dizer assim: olha, eu fui quem coloquei você lá, viu? Fomos nós aqui, agora represente a nossa causa. São pessoas que temem a Deus, não estão ali por causa do temor dos homens. São pessoas que não estão ali devendo favores. São pessoas que temem a Deus. Jesus disse: não temam aqueles que podem fazer mal apenas o corpo, temam, pois, aquele que pode jogar no inferno, tanto o corpo quanto a alma de vocês. Quando Pedro e João foram confrontados pelo Sinédrio, disseram assim: olha, não preguem mais, não falem mais a respeito de Jesus. A resposta deles foi: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Como podemos deixar de falar, de anunciar as coisas que temos visto e ouvido? Homens que são apegados e temem a Deus. Não negociam a sua integridade, porque eles temem a Deus. Outro aspecto que Jetro coloca aqui é homens de verdade. Nos nossos dias, talvez a gente até olhasse e dissesse assim: tem muito homem de mentira por aí, não é? Há uma expressão que o pessoal diz, né? Essa coca parece ser Fanta, né? Tem muita coisa por aí que parece que verdade aqui não significa essa questão de identidade, de gênero, essa coisa aí. Tem sido tão falado. Verdade aqui significa firmeza, significa homens fiéis, homens constantes. Não são inconstantes, levados para todo lado por qualquer vento e doutrina, mas por serem apegados a Deus, eles são homens constantes. Eles têm constância na palavra de Deus. Eles são homens firmes. Essa firmeza não é produto de uma cristalização da mente,
Não, porque eu cresci, aprendi assim, assim, ponto final. Mas eles estão dispostos a ser firmes segundo a palavra de Deus e não segundo a tradição e os preceitos dos homens. Mas eles também são homens fiéis. Irmãos, eu louvo a Deus por fazer parte dessa equipe pastoral. Esse ano, 11 anos fazendo parte dessa equipe pastoral. E eu louvo a Deus. Sabe por quê? Eu não percebo na liderança da equipe pastoral, no pastor Sávio, em Fubá, um desejo de autoexaltação, de autoglorificação. Era para ele estar pregando aqui agora. É interessante isso. Eu preguei no primeiro culto, ele estava escalado agora, ele fez assim: Léo, pregue de novo esse sermão. Irmãos, em qualquer outro cenário, ou em determinados cenários por aí, olha, o pastor sou eu e quem quer a glória sou eu. Você não prega não, porque vai que você quebra minha bolacha aí depois. Tira meu pãozinho aí. Não, faço não. Agora imagina também, no coração de qualquer auxiliar, como acontece muitas vezes por aí por fora. Rapaz, ou poderia acontecer aqui com Moisés, né? Homens que fossem infiéis aqui. Olha, você está chegando aqui para apresentar a sua causa a mim. Graças a Deus que você não foi para Moisés. Moisés é um homem que não tem tempo para ninguém. Moisés é muito ocupado. A palavra de Moisés, rapaz, é ultrapassada. Eu tenho uma palavra melhor para você aqui. Inclusive, assim, a gente pode sair para comer juntos, para fazer um lanche. Vamos desenvolver aqui um relacionamento. Agora lembre, viu? Próxima eleição para líder de Israel. Lembre meu nome lá. Imagina, irmãos. Moisés tinha que escolher homens fiéis, homens de verdade, não frouxos, não covardes, não pessoas que na frente são uma coisa e atrás são outra, mas homens fiéis. Semana passada foi falada aqui na igreja a questão dos pais e dos filhos. O 5º mandamento, que os filhos são chamados para honrar os seus pais. E o princípio lá, ele se aplica a qualquer instituição de liderança, irmãos. O nosso breve catecismo, ele na pergunta 63 e 64, ele pergunta ali, ele fala sobre o 5º mandamento, e a pergunta 64 traz essa verdade. Quem é pai e mãe nessa relação? E o nosso símbolo de fé, um dos nossos símbolos de fé, interpreta a Escritura como pai e mãe sendo autoridade constituída sobre nós. Irmãos, eu tenho autoridade aqui na igreja constituída sobre mim, e eu sou chamado a honrar a Deus, honrando as autoridades constituídas sobre mim. Como homem de verdade, nenhum líder pode chegar, ou qualquer pessoa pode chegar e desonrar a Deus, desonrando as autoridades constituídas. Não é aquele discurso, não toque no ungido do Senhor, mas é um princípio bíblico de autoridade e de honra a Deus, irmãos. A gente tem que pôr a mão na consciência, porque muitas vezes a gente olha assim, e eu já ouvi muito isso no passado, e ouço de muitas pessoas às vezes: olha, quem é que vai pregar? É fulano de tal? Não sei o quê. Ou então, é cicrano está pregando, vou ficar aqui na internet vendo coisas, não quero ouvir, não gosto. Irmãos, todas as autoridades são constituídas por Deus. Se essa é a educação que nós aprendemos dentro de casa, a não respeitar os nossos pais, a não honrar os nossos pais, nós precisamos aprendê-la agora na igreja, a honrar os nossos pais e a honrar toda a autoridade constituída. A parar de fazer piada, seja em casa, seja na igreja ou fora, com as autoridades que Deus constitui aí fora, a honrar essas autoridades, a honrá-las. Homens fiéis, demonstram a sua fidelidade a Deus, sendo fiéis. Nesse caso aqui, aqueles homens eram chamados para demonstrar sua fidelidade a Deus, sendo fiéis a Moisés, sendo fiéis à liderança de Moisés. E um terceiro aspecto, e um quarto aspecto que é colocado aqui no texto, que é uma instrução de Jetro, inspirado por Deus aí para Moisés, é que não sejam homens que aborreçam a avareza. A palavra aborrecer aqui é a mesma palavra que Deus usa quando fala ali com Rebeca sobre os gêmeos que estavam na barriga dela. Eu amei a Jacó, aborreci Esaú. A palavra aborrecer aqui significa literalmente ódio, que odeiem a avareza. Jesus vai dizer, e Paulo também fala sobre isso, que a avareza é idolatria.
O Salmo 115 nos diz que todos aqueles que adoram ídolos se tornam iguais aos seus ídolos. Pessoas que adoram ao dinheiro, elas se tornam iguais ao dinheiro. Pessoas que cultuam o sexo, que cultuam a promiscuidade, e aqui sexo eu falo fora do casamento, fora da bênção de Deus, elas se tornam promíscuas. O coração, ele põe para fora aquilo que está enchendo ele. E aí a boca vai estar cheio disso também, daquilo que enche o coração. E esses homens aqui, eles são homens que odeiam a avareza. Uma tradução literal aqui para avareza poderia ser ganho injusto, ou lucro obtido por violência. Pessoas que se tornam muitas vezes consumistas, idólatras do consumismo. Irmãos, devem ser pessoas que odeiem a avareza, que não estejam apegados a isso. Eu lembro, há muitos anos atrás, eu ainda estava no seminário. Pastor Lutero, na época, era diretor do seminário. E eu lembro numa conversa com ele, a gente caminhando assim, conversando, ele dizia assim: Léo, a última coisa que você deve perguntar quando recebe o convite de uma igreja é quanto eu vou ganhar. Infelizmente, nos nossos dias, é a primeira coisa que se pergunta. Eu lembro, irmãos, de alguns anos atrás, eu estava fazendo um mestrado lá no Mackenzie, e uma pessoa que estava lá na sala, no mesmo curso que eu, várias vezes ela conversava, e comigo e com outros alunos, aquela coisa toda. Ela era esposa do vice-presidente do conselho de uma igreja lá no interior de Goiás. E aí ela saía conversando, né, aquela coisa toda. Na verdade, ela estava fazendo uma sondagem ali. Eles tinham uma igreja lá, tem uma igreja lá, cerca de 250 pessoas, uma igreja jovem, uma igreja que queria implantar ministério de acampamento, trabalhar com grupos pequenos, e ela saía perguntando quem na sala trabalhava com aquilo, e veio me perguntar. E aí, no final, no último dia, na sexta-feira, antes da gente voltar para Recife, ela chegou e fez assim: pastor, o senhor estaria disposto a eu mandar um convite oficial pelo seu e-mail? Aí ela fez assim: olha, eu vou mandar os benefícios que o senhor vai ter, quanto o senhor vai ganhar e o que é que a gente espera lá. Aí eu disse assim: faça o seguinte, manda o que você espera, o que a igreja, a expectativa da igreja, mas não mande o outro não. Não, pastor, eu vou mandar os dois. Eu não, mande só um. Se você mandar os dois, eu nem abro o e-mail. Aí ela pegou e disse: não vou mandar. Eu lembrava daquilo que foi falado para mim. Eu lembrava daquela conversa. Porque, irmãos, o dinheiro influencia muito nas decisões. Eu disse assim: rapaz, eu não quero saber. Ela mandou o e-mail. Estava só com um arquivo lá. E ela falava assim: olha, nós queremos implantar aqui acampamento, nós queremos implantar aqui discipulado, grupos pequenos, tal, não sei o quê. Aí, massa, né? Fui lendo aquilo, eu disse assim: rapaz, vamos orar. Né? Isso aí é o quê? É uns 8 anos atrás. Vamos orar. E aí, passei ali, disse a ela assim: gente, vamos orar aí 30 dias? Depois dos 30 dias, eu escrevi o e-mail todinho, dizendo assim: olha, não senti paz no coração, muito massa, tal, tudinho, mas Deus não confirmou. E na época eu estava vivendo uma crise ministerial grande aqui. Tudo que eu queria era sair. Algumas questões e desafios, coisa que não estava dando certo no ministério, a coisa não caminhava, um bocado de gente que saiu do ministério, isso e aquilo outro, eu olhava assim: meu Deus do céu, a culpa deve ser minha. Tinha tudo para aceitar. E aí ela fez assim, ela recebeu o e-mail e aí ela mandou outro e-mail com a proposta salarial. Ó. Já pensou? Aí eu disse: mas rapaz, Deus é tão bom, eu respondi antes, ó. Que bênção. Imagina se eu fosse voltar atrás agora. Irmãos, era mais do que se ganhava aqui. Era escola de graça, era não sei o quê, era carro da igreja, era isso, era aquilo outro. Eu disse assim: graças a Deus que não foi guiado por essas coisas. Que odeia a avareza, irmãos. Que odeia esse tipo de idolatria. Não é pelo que se ganha, não é pelo que se tem. É algo que se recebe do Senhor. É algo que Deus dá. É algo que é determinado por Deus, onde Deus quer você. O que é que Deus quer que você faça? É algo que Deus é quem direciona, irmãos. E é bênção a gente aprender isso. Isso não se aplica só a ministério não, irmãos. Isso aplica a toda a área da vida da gente. Eu tenho amigos que viviam muito bem com a família. Eu conheci uma família lá em São Paulo, durante esses módulos, eu fui visitar um pequeno grupo lá.
O cara lá trabalhava num banco, um banco aí internacional, lá em São Paulo, tal, tudinho. Era gerente regional lá, da região sudeste, aquela coisa toda. E aí ele recebeu uma proposta, uma promoção para ser um tipo de supervisor para a América do Sul. E aí a esposa dele estava colocando aquilo no grupo lá como pedido de oração. E a questão que sempre se falava é: nós vamos ganhar muito. O cara já tinha um apartamento, um por andar, no Morumbi, em São Paulo. Pense num negócio chique assim, né? Você fica constrangido só de pisar o pé naquele lugar ali. E o cara, meu Deus do céu, o céu é o limite, parece, né? E aí assim, o cara estava cogitando lá: não, mas é porque hoje eu viajo já de segunda até a quarta-feira, mas agora eu vou ter que passar a semana inteira fora, só vou poder vir para casa finais de semana, mas graças a Deus minha esposa vai cuidar dos meus filhos, isso e aquilo outro, a gente tem uma estrutura boa aqui, tem familiar perto, aquilo outro, e final de semana eu vou estar aqui. E eles estavam orando para Deus confirmar aquele negócio, dizendo assim: meu Deus do céu, o que é que conduz o nosso coração nesse processo? Para eles, o que estava se traduzindo ali: não estou nem aí para os meus filhos, para a minha família, para isso e aquilo outro, o que importa é quanto eu vou ganhar. Eu vou estar dando uma estrutura melhor a eles. Nas minhas férias eu levo eles para a Disney, dou um iPhone novo a eles, dou isso a eles, e eles vão estar satisfeitos. Irmãos, homens de Deus não podem ser apegados à avareza. Nenhum de nós, irmãos, como povo de Deus. Nenhum de nós. O resultado disso está no versículo 23. Quando se tem uma liderança abençoada, quando se tem homens de Deus, levantados por Deus, escolhidos por Deus para essa caminhada, o versículo 23 nos diz assim: se isto fizeres, e assim Deus tu mandar, então poderás suportar, e assim também todo este povo tornará em paz para o seu lugar. Vê só que coisa jóia. Não é apenas aqui um bem-estar que Deus está querendo para o seu povo, para que eles digam assim: nossa, que ambiente legal a gente tem aqui, ar-condicionado, mas é uma paz de verdade, irmãos. É uma paz que excede o entendimento, é a shalom de Deus, é a paz de Deus. Deus usa homens de Deus para abençoar o seu povo. Deus usa homens de Deus para isso, seja num grupo pequeno, seja num discipulado, seja na junta diaconal, seja no conselho da igreja, seja como pastores da igreja. Deus vai usar esse canal, irmãos, porque são homens que oram, são homens que têm a instrução da palavra de Deus na sua boca e no coração. Irmãos, que esse seja um mês de oração, seja um tempo da gente estar orando, colocando diante de Deus, para que Deus levante aqueles que Ele quer levantar, para que Deus confirme no coração desses que já estão sendo acompanhados, já estão sendo treinados, conversando lá com eles. Pastor Sávio tem feito isso, para que haja essa confirmação de Deus no coração e que não seja algo apenas porque eu acho que é. Amém, irmãos? Nós temos essa responsabilidade como igreja de orar. Nós temos a responsabilidade como igreja de nos colocarmos na brecha e não votar por votar, ou porque acha legal, ou porque isso ou aquilo outro, mas porque tem qualificações bíblicas. É certo que nenhum de nós é suficiente para nenhuma dessas coisas. Nenhum de nós é. A nossa suficiência vem do Senhor Jesus. Nenhum líder de grupo pequeno, nenhum líder de discipulado, nenhum líder de treinamento, nenhum diácono, nenhum presbítero, nenhum pastor, ninguém é suficiente para essas coisas. Ninguém, irmãos. Mas ao mesmo tempo nós temos que declarar que Cristo, Ele é suficiente. E que Ele é quem capacita, quem instiga, quem inspira o coração para que a gente ame, para que a gente busque, para que a gente realize aquilo que é bom, perfeito e agradável, que é a sua vontade. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche aí os seus olhos, curve aí sua cabeça. Senhor, obrigado porque Tu és o Senhor dessa igreja, Pai. Obrigado porque nenhum caminho aqui, Pai, tem sido de autopromoção,
de exaltação. Obrigado, Pai, pela paz que o Senhor nos tem dado. Obrigado porque a gente tem experimentado, Pai, essa bênção do Senhor aqui no nosso meio. Mas ao mesmo tempo, Pai, pedimos que o Senhor guarde o nosso coração. Jamais nos deixe orgulhosos, nos deixe presunçosos, nos deixe seguir segundo o temor dos homens, buscando agradar homens, modificar o culto que tem padrões que são dados pelo Senhor, negociar a Tua palavra por aquilo que agrada. Senhor, continua a levantar aqui homens de Deus, Pai. Continua a levantar aqui líderes de Deus, pessoas comprometidas com o Senhor. Guarda-nos, Senhor, do mal. Reveste-nos com o Teu poder, para que o nosso crescimento, Pai, seja um crescimento fruto dessa relação com o Senhor, de uma pregação bíblica, de uma caminhada, de um discipulado bíblico, de comunhão que é bíblica. Ó Deus, no nome de Jesus, leva-nos sempre, Pai, a honrar o Teu nome. A gente coloca, Pai, desde já, todo esse processo que o Senhor já levantou aqui para a eleição de líderes, de diáconos, de presbíteros. Pedimos, Pai, que durante esse mês o Senhor esteja nos lembrando verdades essenciais, radicais da Tua palavra, e que o nosso coração, Pai, seja conduzido pelo Senhor a escolher homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, homens que odeiam a avareza, homens que oram, homens que conhecem, vivem e pregam a Tua palavra. Nos leva assim, mas também faz isso conosco, Pai, porque somos chamados a viver uma vida assim também, porque somos Teus, porque o Senhor nos comprou e nos fez Teu povo, herança do Senhor nós somos. Nos abençoa assim, Deus, no nome de Jesus. Amém.